Desde os primórdios da alma humana, somos atraídos por narrativas que falam de encontros impossíveis e reencontros inevitáveis. Há uma força misteriosa que parece agir nos bastidores da nossa história pessoal, guiando corações que se reconhecem em outro coração, mesmo após longos períodos de separação. Essa energia sutil desperta em nós a sensação de que há algo maior do que a simples coincidência, uma tessitura invisível que costura destinos e devolve à nossa vida quem, em outro momento, pareceu distante. Ao longo deste percurso, questionamos se estamos realmente entregues a um plano pré-estabelecido ou se somos autores da nossa própria trajetória amorosa. A ideia de que duas almas podem se fragmentar e, mais adiante, se reencontrar com ainda mais intensidade desperta tanto fascínio quanto esperança. E você, já sentiu no peito o chamado dessa conexão profunda e inevitável? Deixe nos comentários: estou pronto para minha jornada de amor verdadeiro, e compartilhe seu desejo de reencontro. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Na jornada das almas gêmeas, Ginasta Invisível tece fragmentos de destino que se manifestam através de projeções profundas. Atribuímos ao outro desejos e medos ocultos, vendo nele o reflexo de partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos. Essa dinâmica de projeção revela tanto nossa luz quanto nossa sombra, pois é justamente ao identificar no encontro o que negamos em nosso inconsciente que somos convidados a confrontar medos, feridas e impulsos reprimidos. A sombra, nesse contexto, não é apenas o aspecto sombrio do ser, mas a fonte de energia criativa que, uma vez integrada, permite a reconexão autêntica entre dois indivíduos destinados a se encontrar. O processo de individuação, ponto central no pensamento de Jung, surge como a força que guia cada um a desenvolver sua totalidade antes de reencontrar o outro. Ao percorrer o caminho interior, explorando sonhos, símbolos e sincronicidades, ambos amadurecem e equilibram as polaridades internas de masculino e feminino, de ação e recepção. Essa integração do ânimos e da ânima fortalece a capacidade de reconhecimento mútuo, pois cada parte encontra em si mesma o complemento que busca no outro. A noção de sincronicidade, talvez a mais fascinante, demonstra que eventos aparentemente aleatórios carregam significados conectados fora da lógica linear do tempo e do espaço. Ao perceber coincidências que se alinham com intenções profundas, compreende-se que há um entrelaçamento arquetípico regendo encontros marcantes. Assim, a força do destino não é um árbitro externo, mas a manifestação do inconsciente coletivo agindo para que duas metades fragmentadas voltem a se sentir inteiras. No despertar para essa sabedoria, entendemos que o reencontro é muito mais do que um acaso romântico. É o desabrochar de uma trajetória psíquica compartilhada, onde cada passo rumo ao outro é, antes de tudo, um passo em direção a si mesmo. No âmago dos relacionamentos mais intensos e transformadores reside um paradoxo. Quanto mais profunda é a conexão entre duas almas, maior é a chance de que surjam conflitos, dores e afastamentos aparentemente inexplicáveis. Quando falamos sobre a ligação entre chamas gêmeas, não estamos tratando de uma idealização romântica, mas de um vínculo arquetípico que ativa as regiões mais inconscientes da psique. É nesse contexto que o conceito junguiano de sombra se torna fundamental. A sombra representa tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos: impulsos, feridas, traumas e talentos não desenvolvidos. Ao encontrarmos a chama gêmea, essa sombra é espelhada de forma intensa, despertando reações emocionais que variam entre fascínio e resistência. O reencontro entre almas destinadas, muitas vezes, desperta luz e trevas simultaneamente. Aquilo que reprimimos emerge, não como punição, mas como oportunidade de cura. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. Nesse sentido, a chama gêmea atua como um catalisador do autoconhecimento, trazendo à tona aspectos esquecidos da personalidade.
A rejeição que sentimos pelo outro, em muitos momentos, é na verdade uma rejeição de nós mesmos. A raiva, o medo, o ciúme ou a insegurança que emergem nesse tipo de vínculo são manifestações da própria sombra, pedindo passagem para ser integrada. Ao longo do tempo, o afastamento entre as chamas gêmeas não acontece por falta de amor, mas porque a intensidade da relação exige um mergulho que nem sempre estamos prontos para enfrentar. Quando ainda projetamos no outro a responsabilidade por nossa dor, não há espaço para a integração. Mas quando começamos a reconhecer que o desconforto é um reflexo interno, abre-se o verdadeiro portal da transformação. A sombra deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser um guia silencioso rumo à totalidade. É importante compreender que a sombra não é apenas negativa. Ela também contém forças não reconhecidas, talentos adormecidos e uma sabedoria que só pode emergir do inconsciente. Ao confrontarmos essa dimensão, com coragem e humildade, permitimos que a relação com a chama gêmea se torne mais consciente, madura e verdadeira. Não se trata de eliminar os conflitos, mas de compreendê-los como parte da alquimia emocional que transforma dois indivíduos em versões mais integrais de si mesmos. Jung via na relação com o outro um espelho essencial para o autoconhecimento. Ele afirmava que o encontro com o outro é, antes de tudo, um encontro com o próprio inconsciente. No caso das chamas gêmeas, esse espelho é ampliado por uma afinidade arquetípica, onde o que está oculto em um é também parte do destino do outro. Por isso, muitas vezes, o reencontro só acontece após um período de afastamento, onde cada um tem a oportunidade de se confrontar com sua própria sombra individualmente. Esse tempo de separação, longe de ser um castigo, é na verdade uma incubadora da maturidade psíquica necessária para o verdadeiro reencontro. Quando voltamos a nos conectar com alguém depois de um longo ciclo de cura interior, percebemos que a sombra deixou de governar nossos impulsos. Já não culpamos, não exigimos, não nos defendemos com a mesma intensidade. Começamos a ouvir, compreender e, principalmente, a reconhecer que o outro é parte do processo e não a fonte do sofrimento. O amor que emerge desse novo estado não é mais aquele arrebatamento inconsciente e impulsivo. É um amor que vê, que aceita e que acolhe. Esse é o solo fértil, onde a relação entre chamas gêmeas pode finalmente florescer de forma duradoura. Portanto, a sombra é o guardiã do amor verdadeiro. Ela protege o coração da superficialidade e exige entrega real. Ao integrá-la, deixamos de buscar no outro aquilo que nos falta e passamos a compartilhar o que em nós se tornou inteiro. É esse movimento interno que muda o destino externo. O reencontro das chamas gêmeas acontece, então, não apenas por uma força mística fora de nós, mas como consequência direta da nossa transformação interior, que é ao atravessar a escuridão com consciência que finalmente nos tornamos luz, não apenas para nós, mas para aquele que o destino nos reservou desde o início. No encontro entre chamas gêmeas, um dos fenômenos mais intensos e desafiadores é o da projeção. Carl Jung descreveu a projeção como um mecanismo psíquico inconsciente no qual atribuímos ao outro aspectos internos que ainda não reconhecemos em nós. Quando projetamos, não vemos o outro como ele é, mas como nossa psique deseja ou teme que ele seja. No caso das chamas gêmeas, essa projeção se torna amplificada, pois esse tipo de conexão ativa os arquétipos mais profundos da alma, especialmente os de ânima e ânimos, as representações internas do feminino e do masculino presentes em cada um de nós. Ao conhecer uma chama gêmea, é comum sentir que o outro completa algo que estava ausente. Essa sensação de completude não vem de uma avaliação objetiva da personalidade ou das afinidades do outro, mas de uma profunda identificação inconsciente com os elementos que ele ou ela desperta em nós. O outro se torna um espelho simbólico que reflete nossa própria alma, revelando desejos ocultos, feridas emocionais e, principalmente, aspectos de nossa identidade ainda não integrados. Sentimos que o conhecemos de outra vida, que há algo sagrado e inevitável na presença dele. Isso não é fantasia. É um chamado do inconsciente para o reconhecimento
e integração de partes adormecidas da psique. No entanto, enquanto a projeção estiver ativa, o relacionamento permanece vulnerável. A chama gêmea, nesse estágio, é vista mais como um ideal do que como uma pessoa real. Qualquer desvio desse ideal pode causar frustração, rejeição e afastamento. Jung alertava para os perigos da projeção amorosa, pois enquanto projetamos, amamos não o outro, mas nossa própria imagem inconsciente refletida nele. O processo de retirada da projeção é doloroso, pois envolve aceitar que o outro é humano, falho, complexo, e que o que buscamos fora está, na verdade, dentro de nós. Mas é justamente essa retirada que permite a continuidade da jornada. Ao ver o outro como ele realmente é, abre-se o espaço para o amor verdadeiro, aquele que não idealiza, mas acolhe. Esse processo não significa o fim do vínculo, mas seu amadurecimento. Com o tempo, começamos a perceber que o outro não veio para nos salvar, mas para nos revelar, e que o amor profundo só pode existir entre pessoas que se reconhecem, não como metades que se completam, mas como inteiros que se espelham. A chama gêmea deixa de ser um porto seguro e ilusório e passa a ser uma presença viva que pulsa em ressonância com o nosso processo de individuação. O reconhecimento da alma do outro só é possível quando já estamos em contato com a nossa. Isso exige coragem para enfrentar as próprias contradições, paciência para atravessar os momentos de dor e abertura para enxergar o que o outro desperta sem buscar culpados ou salvadores. Nesse nível de consciência, o amor se torna ferramenta de cura mútua. A projeção é substituída pela empatia. O desejo de possuir cede lugar ao desejo de compreender. O controle dá espaço à confiança. Jung via o encontro entre opostos como a base da transformação psíquica. Nas chamas gêmeas, essa polaridade é intensa, pois cada um ativa no outro a parte que está adormecida. O feminino no masculino, o racional no intuitivo, a força na vulnerabilidade. Esse movimento é essencial para o reconhecimento da totalidade. Quando deixamos de projetar, começamos a ver. E ao ver o outro como ele é, podemos enfim reconhecer nele a alma que vibra em ressonância com a nossa. Não porque ela preenche um vazio, mas porque desperta em nós o que há de mais essencial. Por fim, entender a projeção nos dá uma chave vital para compreender o destino do reencontro. Muitas vezes, a separação entre as chamas gêmeas é inevitável, pois a carga emocional da projeção é tão intensa que impede a convivência saudável. Esse afastamento, no entanto, não é um fracasso. É um intervalo sagrado, onde cada um tem a chance de recuperar seu eixo interno. Quando a projeção se dissolve e o reconhecimento genuíno acontece, o reencontro se torna possível, não como repetição do passado, mas como início de uma nova etapa, onde o amor não é mais reflexo do inconsciente, mas escolha consciente de almas que se reconhecem em liberdade. No coração da psicologia analítica de Jung, o processo de individuação é descrito como a jornada de tornar-se aquilo que se é em essência, uma totalidade psíquica que integra consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e intuição, masculino e feminino. Esse caminho não é linear nem confortável, mas é absolutamente necessário para que um ser humano se reconheça como inteiro. E no contexto das chamas gêmeas, a individuação surge como o alicerce indispensável para o reencontro. Sem esse trabalho interior, a união se torna instável, dominada por dependência emocional, idealizações ou conflitos recorrentes. Com ele, porém, o reencontro se transforma em uma manifestação madura de um amor que já não precisa do outro para existir, mas escolhe compartilhar com o outro a própria completude. O vínculo entre chamas gêmeas é frequentemente marcado por uma separação inicial. Essa ruptura não é um erro, mas uma exigência psíquica. Antes de poder caminhar ao lado de alguém em profunda sintonia, é preciso saber andar sozinho. A individuação começa quando deixamos de buscar fora aquilo que precisamos despertar dentro. Esse percurso nos obriga a enfrentar não apenas as dores do passado, mas também os desejos ocultos que projetamos no outro. Cada desafio, cada perda e cada silêncio são convites do inconsciente para mergulharmos em nossa própria profundidade. E é nesse mergulho que reencontramos a chave da integração.
A individuação implica reconhecer as máscaras que usamos, os papéis que representamos e as imagens que criamos sobre o amor. Ao longo da vida, acumulamos camadas de expectativas herdadas da família, da cultura e das experiências anteriores. Essas camadas obscurecem a verdadeira essência do amor, aquela que não depende da aprovação externa, da presença constante ou da repetição de padrões. Ao retirar essas camadas, percebemos que a chama gêmea não veio nos completar, mas nos despertar. Ela é o arquétipo ativado que nos chama de volta para nós mesmos. Nesse caminho, também somos convidados a integrar os polos internos representados pelos arquétipos da ânima e do ânimos. A anima, símbolo do feminino interior presente no homem, e o animus, símbolo do masculino interior presente na mulher, ou em qualquer configuração psíquica, independentemente do gênero, são fundamentais na forma como amamos. Quando esses arquétipos estão desequilibrados, projetamos neles nossa carência ou nossas idealizações, transformando o outro em um ídolo ou um inimigo. Mas ao integrá-los, despertamos a capacidade de amar sem apego, com presença e liberdade. O reencontro entre chamas gêmeas só é possível quando ambos começam a reconhecer esses polos dentro de si, reduzindo a carga projetiva e fortalecendo o vínculo real. Outro aspecto vital do processo de individuação é o encontro com o self, o centro unificador da psique que transcende o ego. O self é a imagem simbólica da totalidade que cada ser humano busca realizar. No contexto do amor profundo, o reencontro com a chama gêmea se torna uma expressão do reencontro com o self. Não é o ego que escolhe esse amor, é o self que o revela como parte da jornada. Quando ambos os indivíduos se aproximam dessa totalidade interior, o reencontro não é mais movido pela necessidade ou pelo vazio, mas pela ressonância do destino cumprido. O outro deixa de ser um salvador e se torna um companheiro sagrado de jornada. A individuação também nos ensina a lidar com o tempo psíquico. Nem sempre o reencontro ocorre quando o ego deseja. Muitas vezes é necessário passar por longos períodos de solidão, reconstrução e renascimento para que a alma esteja pronta. Jung nos lembra que o inconsciente trabalha em ritmos diferentes da consciência. Aquilo que parece demora ou perda, na verdade, é maturação. A ausência da chama gêmea nesse período é um espelho do vazio interno que precisa ser preenchido por si mesmo. E somente quando esse vazio se torna espaço fértil é que o destino abre as portas para um novo ciclo. Portanto, o caminho da individuação não é um desvio do amor, mas o seu pré-requisito mais profundo. Ao nos tornarmos inteiros, deixamos de buscar no outro a parte que nos falta e passamos a reconhecer no outro a alma que nos acompanha. O reencontro entre chamas gêmeas, então, não é mais a tentativa de reviver um amor perdido, mas a celebração de um amor que amadureceu em silêncio, resistência e verdade. É nesse estado de ser que o destino encontra espaço para agir, não como força externa que empurra, mas como força interna que guia. Existem encontros que acontecem no tempo certo, mas que só são compreendidos anos depois. Outros parecem ocorrer no momento errado, mas deixam uma marca que perdura pela vida inteira. Para Carl Jung, esses acontecimentos não são meras coincidências, mas manifestações de uma ordem oculta, onde eventos externos se alinham com estados internos significativos. Ele chamou isso de sincronicidade, uma conexão entre fatos que não possuem relação causal, mas estão profundamente entrelaçados no plano simbólico. No contexto das chamas gêmeas, a sincronicidade se revela como o fio invisível que conduz dois seres ao reencontro, mesmo após longos períodos de separação, amadurecimento e silêncio. Ela é a linguagem do destino, a forma como o inconsciente coletivo organiza o tempo do amor. Quando duas pessoas estão ligadas por um vínculo arquetípico, como o das chamas gêmeas, há um campo psíquico compartilhado que transcende a lógica do calendário ou do relógio. A alma reconhece antes que a mente compreenda. E, frequentemente, quando uma está pronta para reencontrar, a outra também sente o chamado, mesmo que não tenha plena consciência disso. É como se houvesse uma espécie de relógio interior, calibrado por experiências, sonhos, transformações e aprendizagens,
que se alinha com precisão quando ambas estão vibrando na frequência do retorno. A sincronicidade pode se manifestar de diversas formas nesse processo. Encontros inesperados, mensagens que chegam no momento exato, sonhos recorrentes com a outra pessoa, sensações súbitas de presença, ou até mesmo sinais simbólicos na natureza ou no cotidiano. Esses eventos não devem ser interpretados de maneira supersticiosa, mas sim como mensagens do inconsciente, tentando guiar a consciência para aquilo que está em gestação. Jung afirmava que, quando o ego se alinha com o self, a vida externa começa a refletir esse alinhamento. O que parecia aleatório ganha significado, e o que parecia impossível se torna inevitável. O tempo psíquico do amor não é linear. Ele não responde à pressa do desejo nem ao controle do medo. Ele obedece às leis do inconsciente, que atua por imagens, símbolos e ritmos próprios. O reencontro entre chamas gêmeas, quando guiado por sincronicidades, acontece sempre no momento exato em que ambos estão prontos para sustentar a profundidade da conexão. Antes disso, qualquer tentativa forçada tende ao colapso, pois ainda há aspectos internos não integrados que impedirão a fluidez do relacionamento. A beleza da sincronicidade está na sua neutralidade. Ela não força, apenas convida. Ela não determina, apenas sinaliza. Ao perceber esses eventos, não estamos diante de um destino fixo, mas de uma oportunidade de escolher com mais consciência. O reencontro só se sustenta quando há liberdade de ambos os lados. E essa liberdade só existe quando não há mais expectativa infantil de que o outro resolverá o que cabe a si mesmo resolver. O tempo psíquico do amor é, portanto, também o tempo da maturidade emocional, da inteireza interior e da aceitação do outro como ele é. Muitas vezes as pessoas ignoram ou desacreditam esses sinais porque estão desconectadas de si mesmas. Vivem presas à lógica racional, esquecendo que a alma fala através de símbolos. Ao reconectar-se com o próprio inconsciente, começamos a perceber a dança sutil entre o mundo interno e o externo. E é nessa percepção que reconhecemos quando é hora de avançar, de esperar ou de deixar ir. As sincronicidades não surgem para nos iludir com promessas, mas para nos despertar para a presença do sagrado no ordinário. No reencontro entre chamas gêmeas, esse tempo simbólico se manifesta com uma sensação inconfundível de agora sim. Mesmo que as circunstâncias externas ainda sejam desafiadoras, há uma clareza interior de que o momento chegou. Essa certeza não vem da lógica, mas de um saber profundo, quase ancestral. É a alma que reconhece o ciclo concluído. É o inconsciente dizendo que a preparação foi feita. O destino, então, age como um reflexo do nosso estado interno. Quando há alinhamento interno, o mundo externo responde com sincronia. Portanto, o reencontro das chamas gêmeas não é obra do acaso, mas expressão de um tempo sagrado que se constrói com cada passo dado em direção à própria verdade. A sincronicidade é o testemunho silencioso de que o universo conspira, não para satisfazer nossos desejos, mas para realizar aquilo que está em ressonância com o nosso propósito mais profundo. E quando finalmente duas almas que caminharam separadas se reencontram sob o signo desse tempo psíquico, elas já não precisam provar nada, apenas se reconhecem, não como salvadores, mas como espelhos vivos do amor que souberam cultivar dentro de si. Ao longo desta jornada, mergulhamos profundamente na complexidade das conexões de alma à luz da psicologia analítica de Carl Jung. Exploramos como a sombra, quando reconhecida, se transforma em portal para o amor verdadeiro. Entendemos como a projeção revela, mais do que distorce, o que ainda precisa ser curado em nós. Percorremos o caminho da individuação como uma preparação silenciosa, porém essencial, para o reencontro com o outro. E, por fim, compreendemos que o tempo do amor verdadeiro não é ditado por relógios, mas por sincronicidades que sinalizam que o coração está pronto para acolher o que é real. O reencontro entre chamas gêmeas não é um evento mágico fora de nós. É o reflexo de um processo interior profundo, onde o inconsciente trabalha para que duas almas, já inteiras em si, possam finalmente se ver e se escolher com clareza.
Quando o destino une novamente o que um dia foi separado, é porque o aprendizado foi integrado, a ferida cicatrizada e o amor purificado de suas ilusões. Se você sentiu que essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal agora e continue essa jornada de autoconhecimento. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está na tela. Ele pode ser o próximo passo na sua transformação.